Estamos de volta para o nosso episódio número 6, página 36 do livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Eu tive que terminar o último episódio de um jeito meio abrupto, porque a minha neném acordou de repente e eu eu ia falar uma anotação que eu tinha feito, porque a gente falou sobre o quanto a palavra é magia e o quanto algo que às vezes alguém diz para uma criança, por exemplo, reverbera pelo resto da vida inteira dela, fica aquela vozinha martelando na cabeça dela. E eu ia falaram assim, o exemplo que eles trouxeram, olha, aquela menina é feia, e aí ela escuta aquilo e ela cresce achando que ela é feia. Como teria sido a vida dela se ela não tivesse acreditado que ela era feia? Feia é uma coisa que parece pequena, mas vai saber como uma criança recebe isso, né? E eu tinha feito uma anotação de quando eu era criança. Eu sempre começava algum esporte e acabava parando. E aí minha mãe falava que eu nunca terminava nada. Ela não falava por mal, obviamente, mas isso ficou muito forte dentro de mim. E aí até hoje é uma constante pra mim, começar alguma coisa e ter dificuldade de terminar. E eu anotei, como será que teria sido se eu tivesse tido um input diferente desse, né? Tipo, nossa, como você gosta de explorar várias coisas diferentes, né? Você não quer ficar numa coisa só, você gosta de se conectar, de experimentar várias coisas diferentes. É tudo uma questão de ponto de vista. Bom, vamos continuar. Eu tô querendo dizer assim, a maneira como a gente traz alguma informação, algum feedback, algum comentário para alguém pode influenciar completamente na maneira que essa pessoa recebe isso e talvez impacte profundamente coisas muito mais, sei lá, a longo prazo. A minha mãe é maravilhosa, tá? Sou apaixonada por ela. Mas mãe é mãe, né, gente? Minha filha vai ter que fazer um monte de terapia também para tratar as coisas que eu vou fazer com ela. Achando que eu tô fazendo o melhor. Vamos lá. Ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou para pior. Outro exemplo. Você pode acreditar que é estúpido e ter acreditado nisso até onde vai a sua lembrança. Esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Você acredita tanto naquilo que você inconscientemente vai conduzindo seus comportamentos para confirmar aquela crença, né? Provavelmente dirá a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido, ou não teria feito aquilo. A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos apenas pela crença em sua própria estupidez. Até que um dia alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Eu anoto muitas coisas, eu vou lendo assim para relembrar, desculpa. Até que um dia alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como estúpido. Não se sente e nem age mais como estúpido. Primeiro a gente precisa se sentir, né? O encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita ser estúpido e alguém prende sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci. Então o acordo será reforçado e se tornará ainda mais forte. Então, essa pessoa que brotar no caminho desse ser humano aqui usado como exemplo, ela pode tanto libertar ele desse compromisso de se achar estúpido, quanto pode reforçar essa crença. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in, im, é igual a sem. Portanto, impecável quer dizer sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Cara, isso aqui é muito importante. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo, ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. Toda vez que você se julga ou se culpa por alguma coisa, é um pecado.
Ser impecável é não contrariar a sua natureza. É assumir a responsabilidade por seus atos, sem julgamentos ou culpas. Desse ponto de vista, todo conceito de pecado se transforma de alguma coisa moral ou religiosa para algo que pertence ao senso comum. O pecado começa quando você se rejeita. As religiões trazem pra gente que pecar geralmente é o contrário, né? Você precisa se punir por você ter pecado, por você ter feito algo que vai contra a moral. E na verdade o que ele está trazendo é que o pecado é quando você se rejeita, quando você faz algo que traz algum prejuízo para você mesmo. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida, porque impecabilidade é sem pecado, ou seja, sem autorrejeição, sem qualquer coisa que faça prejuízo, que traga prejuízo pra gente. Por isso leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que eu estou usando a palavra contra você. Na realidade, eu a estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso e o seu ódio não é bom para mim. Quando a gente diz alguma coisa ruim para alguém, ele está dizendo que a gente está trazendo isso de volta pra gente. Porque aquele sentimento que a gente está despertando na pessoa não é bom pra gente. Portanto, se eu fico zangado e com a minha palavra envio todo o veneno emocional para você, eu estou usando a minha palavra contra mim. Se amo a mim mesma, irei expressar esse amor interagindo com você. E então, serei impecável com a palavra, para que aquela ação produza uma reação análoga, semelhante. Se eu amo você, então serei correspondido. Se eu insultá-lo, você me insultará. Se eu lhe demonstrar gratidão, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta, você também será. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar um encantamento em mim. Ele está dizendo que a palavra é como se fosse um espelho. No momento que a gente profere a palavra, que a gente deixa que ela saia, isso que está saindo da gente volta como se fosse um espelho mesmo, né? E de fato é, né? Se a gente diz alguma coisa boa, uma magia boa para alguém com a nossa palavra, é instantânea, assim, tá no semblante da pessoa aquela gratidão, aquele alívio, aquele sentimento bom por ter recebido um afago, né? A palavra pode ser um afago. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia. É usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você se compromissar a ser impecável com sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu... Se você se comprometer a ser impecável com sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. Só de você colocar a intenção de que você vai ser impecável com a sua palavra, por si só, você já vai ser um canal de coisas boas, né? Por si só, isso já vai limpar o veneno que existe dentro da gente. No entanto, é difícil firmar esse compromisso porque a gente aprende a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas conosco mesmo. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir. Claro, podemos usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo, ela é usada para espalhar nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura. O presente mais poderoso que temos como seres humanos. A palavra é o presente mais poderoso que a gente tem como ser humano. E a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança. Criamos o caos no mundo.
Usamos a palavra para criar ódio entre raças e pessoas diferentes, entre famílias e nações. Fazemos mau uso dessa força com muita frequência. E essa é nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. Ele chama de inferno isso que a gente vive na Terra, né? É assim que nos desvalorizamos, nós e os outros, e nos mantemos em estado de medo e dúvida. Como o mau uso da palavra é magia ruim, estamos o tempo todo lidando com o mal e ignorando os efeitos mágicos que a nossa palavra é capaz de produzir. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle. Cala a boca, você tem uma voz horrível, não pode ficar quieta? A verdade é que naquele momento, a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso. Isso é tão forte, isso é forte dentro dos relacionamentos. Às vezes em relações que não estão saudáveis, né? Que estão passando por momentos ruins e as pessoas se machucam, dizem coisas umas para as outras e é magia ruim mesmo, assim. E aí as pessoas vão murchando, se envenenando, perdendo aquilo que elas têm de mais precioso, que é o auto-amor, a autoconfiança. Isso porque a gente está escutando daquela outra pessoa, que é uma pessoa que a gente ama, algo ruim sobre a gente. E mesmo que a gente diga que não acredita, algo nosso acredita. Porque está vindo de uma pessoa que é importante pra gente. Então, sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento, dessa magia que a mãe, sem querer, jogou nela. Um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que usou magia ruim para encantar a própria filha. Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Fez o que a própria mãe, o pai e outros educadores fizeram a ela de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar essa magia ruim por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso precisamos perdoá-las. Elas não sabem o que fazem. Jesus Cristo já dizia, né? Nosso grande amigo Jesus Christ. Outro exemplo. Você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um de seus melhores amigos chega e diz: o que aconteceu com você? Nossa, tá horrível. Olha só esse vestido, é ridículo. Pronto, que melhor amigo é esse, né, gente? Pronto, é o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você, e conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você a aceitar, ela se tornará um compromisso, e você colocará todo o seu poder nela, nessa opinião. Você vai colocar o seu poder na opinião da outra pessoa. Essa opinião se transforma em magia ruim. Esses tipos de encantamento são difíceis de quebrar.
A única maneira de fazer isso, desfazer um encantamento, é realizar um novo compromisso baseado na verdade. Realizar um novo compromisso baseado na verdade, para poder desfazer esse encantamento. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam magia ruim. E do outro lado está a verdade, que possui o poder de quebrar esse encantamento. Apenas a verdade pode nos libertar. Aí eu fui e escrevi aqui uma afirmação que teoricamente para mim é a verdade sobre aquilo que eu falei no início, né? Das atividades que para, não continua. Adriana gosta de experimentar muitas atividades diferentes e, embora tenha desenvoltura em várias delas, permanece somente naquelas em que se sente verdadeiramente estimulada. É uma verdade muito mais interessante do que a verdade de que não continua nada, não termina nada, né? Essa é uma boa forma de substituir os encantamentos, da gente acreditar em coisas diferentes do que foram ditas pra gente, ou do que a gente mesmo resolveu acreditar em algum momento. A gente pode mudar a todo tempo. A Louise Hay, Louise H-A-Y, tem muita coisa dela no YouTube. Ela tem uma meditação chamada Meditação da Prosperidade, afirmações positivas. Ela é maravilhosa para ensinar a gente novas maneiras de acreditar em coisas sobre nós mesmos. Ela tem um livro chamado Você Pode Curar a Sua Vida, e esse livro já curou muitas pessoas que estavam com câncer, muitas pessoas que estavam à beira da morte. É muito poderoso. Então, se você quiser conhecer, eu recomendo fortemente. A gente se vê amanhã no episódio 7. Obrigada pela companhia.